Imagina a cena, você contrata uma babá, alguém que parece perfeita para cuidar do seu bem mais precioso. Uma jovem com um currículo impecável, apaixonada por crianças e que ainda por cima se diz especialista em cuidar daqueles que precisam de mais atenção. Parece até um sonho, né? Mas às vezes, por trás de um sorriso amigável, se esconde um verdadeiro pesadelo. A história de hoje é sobre a Brittany Lyon, uma mulher que usou a confiança de dezenas de famílias para cometer atos que a própria mente se recusa a entender. Ela não agiu sozinha, ela estava ali lado a lado com o seu namorado, um homem chamado Samuel Cabreira. E eles, pessoal, transformaram o trabalho de babá da Brittany em uma fachada para um esquema doentio, entregando crianças inocentes diretamente nas mãos de um predador. E o que eles fizeram foi tão calculado e tão cruel que até mesmo os investigadores mais experientes disseram nunca ter visto nada parecido. Então se prepara, porque essa história vai te deixar com um nó na garganta. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tô voltando por aqui, tô super bem, tá? Muita gente ficou preocupada com o meu estado de saúde, mas fiquem tranquilos, eu tô bem. A gente ainda tá fazendo alguns exames porque a minha médica quis verificar com outros laboratórios para ter certeza de que não teve nenhuma alteração no exame que eu fiz em um laboratório específico. Então vai dar tudo certo, no final tá tudo ok, tá? Vamos ver, eu vou atualizando vocês quando tivermos aí todas as certezas, mas fiquem tranquilos que eu voltei aqui para vocês. Então vamos contar essa história aqui hoje, porque olha, essa história eu vou contar para vocês, viu? É difícil de engolir, vocês vão entender por quê. Então chega de lero-lero e vamos pro caso de hoje. A Brittany Lyon nasceu em 1994 em San Diego, na Califórnia. Foi lá que toda essa história se desenrolou e a gente vai começar falando um pouquinho sobre a infância dela, porque assim, não existem muitos registros de traumas ou problemas graves. O que todo mundo sabia da Brittany é que desde cedo ela tinha uma vocação, cuidar de crianças. Sabe aquela menina que, ao invés de brincar de outras coisas, passava horas com as suas bonecas, trocando fraldas, dando comida e simulando uma rotina de mãe? Pois é, essa era a Brittany. Ela não só brincava, ela levava isso muito a sério. E essa paixão de infância foi crescendo junto com ela. Na adolescência, enquanto seus amigos pensavam em festas e outras carreiras, a Brittany já tinha o seu futuro traçado. Todos os seus estudos no ensino médio eram focados em uma única direção: trabalhar com o desenvolvimento infantil. O plano era claro: terminar a escola, entrar na faculdade e se tornar uma profissional da área, seja professora ou qualquer coisa do tipo. A vida dela parecia um roteiro perfeito, escrito por ela mesma, colocando foco no que ela gostava. Só que presta atenção num detalhe, tá? Porque é na escola que o roteiro da vida da Brittany começa a ser reescrito por uma outra pessoa. E essa pessoa tinha nome e sobrenome: Samuel Cabreira. O Samuel, ele nasceu no mesmo ano que a Brittany, 1994, e provavelmente estudava na mesma turma que ela. Só que ao contrário da Brittany, o Samuel não era conhecido por ter grandes sonhos ou paixões. A reputação dele era outra. Desde cedo ele já demonstrava um comportamento inadequado. Para ser mais direto, o Samuel era aquele tipo de garoto que deixava todo mundo desconfortável. Ele tinha um jeito vulgar de tratar as garotas, sempre com comentários desrespeitosos e inapropriados. Só que o problema ia muito além disso, tá? Ia muito além de ser apenas um adolescente sem noção. O Samuel, ele tinha um interesse obsessivo e bem estranho: o voyeurismo. Ele sentia prazer em espionar mulheres e garotas em momentos de privacidade, seja em vestiários, banheiros ou simplesmente olhando pelas janelas das casas vizinhas. Aquilo era uma compulsão e essa fama de espião se espalhou pela escola. Todo mundo sabia. Ela também sabia, e aqui fica a primeira grande pergunta dessa história: por que uma garota com um futuro aparentemente tão brilhante se interessaria por alguém com tantos sinais de alerta?
a verdade é que a Britney tinha dificuldade em se relacionar com garotos. E o Samuel, com todo aquele jeito estranho dele, foi um dos poucos que lhe deu atenção. E talvez, só talvez, essa atenção, mesmo que vinda da pessoa errada, era tudo que ela precisava naquele momento. E o que começou com uma amizade improvável logo virou um namoro oficial, e a partir daí o lado sombrio do Samuel veio à tona. Quando os dois chegaram ao último ano do ensino médio, já com 18 anos, a relação deles se tornou ainda mais intensa. O Samuel era insaciável. Ele queria a atenção da Britney o tempo todo, de todas as formas, em qualquer lugar e a qualquer hora. Era uma demanda que ela mal conseguia acompanhar. E depois de alguns meses, nesse ritmo frenético, veio o balde de água fria. Um dia, sem mais nem menos, o Samuel virou para a Britney e disse com todas as letras que não sentia mais atração por ela. Assim mesmo, tá seco e direto. E para a Britney, aquilo foi um choque. Mas o que veio depois foi ainda pior. O Samuel revelou o seu grande segredo. Ele confessou que seu maior interesse era o voyeurismo, a prática de observar os outros sem que eles soubessem. E ele disse que a única forma de voltar a se sentir atraído por ela seria se ele pudesse espionar outras mulheres ao mesmo tempo. Mas a ideia dele não parava por aí, era muito pior. Ele olhou para Britney e viu uma oportunidade. Você é mulher, ele disse. Você pode entrar em lugares que eu não posso. Vestiários, banheiros femininos e outras coisas, por exemplo. O plano doentio estava formado. Ele queria que a Britney usasse o seu acesso a esses espaços para filmar secretamente outras mulheres para ele. Mulheres trocando de roupa, saindo do banho, em seus momentos de maior vulnerabilidade. E qualquer pessoa com um mínimo de bom senso teria terminado tudo ali mesmo, aquele relacionamento, e bola pra frente. Teria até chamado a polícia, contado para alguém, fugido para o mais longe possível. Mas a Britney não. De uma forma que a gente talvez nunca entenda, ela aceitou isso. E foi assim que a futura especialista em desenvolvimento infantil se tornou cúmplice daquela história absurda. A Britney, ela começou a frequentar shoppings e academias em San Diego com um único propósito: gravar para o Samuel os banheiros. Ela entrava também em lojas tipo a Forever 21, ia para os provadores e de alguma forma posicionava uma câmera para capturar imagens de outras mulheres se trocando. Ninguém sabe exatamente como que ela fazia, se ela passava a câmera por baixo ou por cima das divisórias, mas ela nunca foi pega e ela filmou muitas mulheres. A coisa ficou tão profissional que eles chegaram a criar um dispositivo, fizeram um buraco em uma bolsa onde encaixaram uma câmera GoPro e a Britney andava pelos lugares com essa bolsa no ombro, gravando tudo e todos. E ninguém desconfiava de nada. Ela levava todo aquele material para o Samuel e os dois assistiam juntos enquanto faziam coisas ali, que vocês sabem do que eu tô falando. O tempo passou, gente, eles terminaram o ensino médio, a Britney seguiu o seu plano original, entrou numa faculdade local para cursar um curso de desenvolvimento infantil e pedagogia, e o Samuel, ele não fazia absolutamente nada, além de alimentar os seus próprios demônios em casa. E é aí que a vida da Britney dá a virada que transforma essa história de um caso bizarro para uma das histórias mais aterrorizantes que você já ouviu. Para conseguir uma renda extra enquanto estudava e também para ganhar experiência na área que ela tanto amava, ou pelo menos dizia que amava, a Britney decidiu começar a trabalhar como babá. Ela criou perfis em vários sites conhecidos como o Care.com e o Sittercity. No perfil, ela se descrevia como uma estudante universitária apaixonada por crianças e adicionou uma informação que fez toda a diferença. Ela se dizia especializada em cuidar de crianças com necessidades especiais. Crianças no espectro do autismo, com atrasos significativos no desenvolvimento e até crianças que não conseguiam falar, que obviamente eram as crianças mais vulneráveis, digamos assim. Uma das mães contou mais tarde que fez de tudo, checou as referências, pesquisou o histórico da Britney e tudo parecia perfeito, mas ninguém podia imaginar que por trás daquela fachada de estudante dedicada, a babá carinhosa, a Britney era, na verdade, um lobo em pele de cordeiro.
Então agora nós chegamos ao final de 2014, a Britney e o Samuel tinham 20 anos, ela já trabalhava como babá há alguns meses e tudo corria bem. Só que para o Samuel a brincadeira de espionar mulheres em provadores e banheiros já tinha perdido a graça. Ele estava entediado de novo, ele queria coisas novas. E quando o Samuel ficava entediado, ele procurava algo novo e o que ele encontrou dessa vez foi o fundo do poço. O fundo do poço, assim, bem aterrorizante. Ele começou a consumir material infantil. E ele descobriu ali um novo interesse. E foi aí que a chave virou. Ele olhou para a namorada, a Britney, e percebeu que tinha uma mina de ouro nas mãos. Ela era babá, ela tinha acesso ilimitado e irrestrito às crianças. E ele começou a implorar para que ela deixasse ele chegar perto das crianças que ela cuidava. E a Britney, mais uma vez, em uma tentativa desesperada de agradá-lo e manter aquele relacionamento doentio, disse que sim, que ele podia sim chegar perto das crianças. Ela concordou em levar as crianças, aquelas mesmas que os pais confiavam a ela, para proteger diretamente para o apartamento do namorado dela, que tinha alguns interesses ali bem bizarros. E é a partir daqui que essa história vai só ladeira abaixo e começa realmente a dar um nó na garganta. Eu preciso avisar vocês que os detalhes que vêm a seguir são extremamente difíceis de ouvir, mas a gente precisa contá-los para entender a dimensão do que aconteceu. A Britney levava as crianças para casa do Samuel sob o pretexto de que lá eles poderiam brincar mais à vontade, e era nesse ambiente que deveria ser seguro que o pesadelo acontecia. Enquanto as crianças estavam distraídas, o Samuel, com o consentimento e com a ajuda da Britney, cometia os atos mais terríveis que se pode imaginar. Ele tocava nelas, ele tirava fotos, ele fazia vídeos, tudo de forma escondida. E a Britney, ela estava lá assistindo tudo. Às vezes ela mesma participava e esse esquema durou de 2014 até 2016. 2 anos inteiros. E nesse período, pelo menos 17 famílias foram vítimas. Dezenas de crianças, algumas com apenas 1 ano de idade, passaram por essa situação. E o mais revoltante é que muitas delas não tinham como se defender ou contar o que estava acontecendo por causa das suas condições especiais. Eram crianças mais vulneráveis, eram crianças que demandavam de mais atenção. E durante todo esse tempo, nenhum pai ou mãe desconfiou de nada. A Britney era mestra em manipulação. Ela enviava fotos das crianças sorrindo, brincando, para mostrar que estava tudo bem. Ela inventava histórias sobre os passeios, dizia que tinha levado a criança ao parque, quando na verdade ela tinha levado para o apartamento do Samuel para as crianças serem traumatizadas. Era uma teia de mentiras muito bem construída, mas toda mentira um dia chega ao fim. E precisava chegar logo ao fim, porque as coisas estavam só escalonando. O Samuel, ele gostava de dizer que ele era a chupeta dessas crianças. Então, assim, vocês imaginam os horrores que ele fazia. Eu não posso descrever tudo aqui, porque senão esse vídeo cai, mas assim, era tudo do mais pesado que vocês possam imaginar. A mãe, seguindo seu instinto, decidiu que precisava saber o que acontecia quando ela não estava por perto. Então ela comprou uma câmera de segurança e escondeu dentro de um ursinho de pelúcia. E foi esse ursinho que revelou todo o horror. Quando a mãe assistiu às gravações, o que ela viu foi de partir o coração. As imagens mostravam a Britney tratando a sua filha com uma brutalidade inexplicável. Ela sacudia a menina, gritava com ela e tratava ela com um desprezo cruel. Não havia nenhum sinal de carinho, apenas violência. Aquela criança era apenas usada. E chocada com tudo aquilo, a mãe ligou para a polícia imediatamente. A polícia chegou e levou a Britney para um interrogatório. De início, ela negou tudo, disse que a mãe estava mentindo, que era uma ótima babá, mas quando os policiais mostraram as imagens do ursinho, ela não teve como negar. E aí ela começou a confessar, mas ela não confessou apenas a agressão. Ela contou tudo, contou sobre o Samuel, sobre o apartamento, sobre os vídeos, sobre as outras crianças. Ela entregou o esquema completo. Os investigadores ficaram horrorizados, eles foram até o apartamento do Samuel e apreenderam
todos os seus dispositivos eletrônicos. E o que eles encontraram foi um arquivo gigantesco de atrocidades. Havia mais de 50 mil arquivos de imagem e vídeo documentando os abusos que ele cometia contra todos os clientes da Britney. Era uma prova irrefutável. A Britney e o Samuel foram presos no mesmo dia por conta daquele material, e a notícia caiu como uma bomba sobre a comunidade de San Diego. Os pais que confiaram seus filhos para Britney entraram em choque. Era o pesadelo de qualquer família se tornando realidade. A parte mais dolorosa foi ter que descobrir que os seus filhos, que já eram tão vulneráveis, tinham passado por tudo aquilo sem que ninguém percebesse. O processo judicial foi longo e extremamente doloroso. A promotoria descreveu o caso como um dos piores que já tinham visto. A Britney e o Samuel foram acusados de centenas de crimes. No tribunal, a defesa da Britney tentou usar o argumento de que ela era uma vítima do Samuel, que ele a manipulava e a coagia. Mas para os promotores e para as famílias isso não fazia sentido. A Britney não era vítima, ela era uma peça fundamental do esquema. O carro não vai sozinho. Era ela quem escolhia as crianças, quem ganhava a confiança dos pais e quem levava aquelas crianças até aquele homem que era um predador. Ela era a facilitadora. E durante o julgamento, os pais tiveram a chance de falar. E uma das mães olhou diretamente para Britney e disse: "Você é o monstro mais doentio e maligno que a sociedade tem. O que você fez com essas crianças inocentes e indefesas, sem qualquer consciência ou remorso, é incompreensível. Você é pior do que ele." Outro pai disse: "Nós te deixamos entrar em nossa casa e em nossas vidas. Por causa disso, a minha família suportou quase 10 anos de sofrimento e dor." Todos estavam horrorizados com a traição da Britney. Eles culpavam mais ela do que o Samuel, porque o Samuel era uma pessoa que você olhava para ele não passava muita confiança, mas a Britney não. A Britney, ela enganava. Você olhava, acreditava e ela traía sua confiança. Em 2017 veio a sentença. O Samuel Cabreira foi condenado e recebeu uma pena de 625 anos de prisão. Basicamente uma sentença perpétua, digamos assim. E a Britney, por ter colaborado com a investigação e confessado, ela recebeu um acordo, mas isso não a livrou de uma punição. A Britney Lyon foi condenada a 41 anos de prisão. Hoje ela continua cumprindo a sua pena e as famílias continuam tentando juntar os cacos do que sobrou. Uma das mães, a mesma que usou o ursinho para descobrir a verdade, disse que apesar de tudo a sua filha está bem hoje, mas ela espera que a sua história sirva de alerta para outros pais. Esse caso é um dos casos que eu tive dificuldade para sintetizar ele aqui para vocês e contar os detalhes das coisas que aconteciam, porque eu tenho certeza que se eu detalhasse tudo, esse vídeo sairia do ar, porque realmente foi muito pesado. Mas eu queria agora, no finalzinho do vídeo, que vocês entendessem isso, sabe? Que vocês conseguissem compreender a dimensão do quão horrível foi tudo que esse casal fez e incompreensível ao mesmo tempo, porque se a gente for parar para pensar, eram famílias que confiavam os seus filhos para Britney e ela levava essas crianças basicamente para um filme de terror, onde traumas eram criados, traumas que essas crianças vão levar para sua vida toda. Muitas dessas crianças são não verbais, não falam, têm algum problema cognitivo ou têm algum aspecto de autismo, alguma coisa assim. E infelizmente elas vão guardar todo esse trauma dentro delas sem externalizar tudo que elas passaram. O que a gente sabe veio por conta das imagens que foram filmadas por câmeras ali daquele ursinho e também pelo depoimento da Britney. Mas assim, eu não imagino, não consigo mensurar o sofrimento que esses pequenos passaram. Só quem já passou por algum tipo de abuso desse tipo sabe o quão difícil isso é. E eu espero que realmente, aos poucos, esses pequenos consigam superar todo esse horror. Mas é isso, é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Então deixa pra mim aqui nos comentários o que você acha dessa história toda. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo.